Você sabia que, na verdade, o seu canal no YouTube não te pertence? Mas como assim, Max? Eu já gravei um monte de vídeo, já criei um monte de capa, meu canal tem milhares de inscritos. Bom, a verdade é que o conteúdo que você criou é seu, mas a plataforma não é sua. Pensa assim, imagina que você mora num apartamento alugado. Você é o inquilino e o YouTube é o proprietário desse apartamento. Ou seja, você fica lá confortável, é a sua casa, você usa como bem entender aquele espaço, desde que você obedeça às regras do contrato de aluguel e também as regras do seu condomínio. Isso quer dizer que sim, você tem onde morar, mas não garante que você vai poder morar lá para sempre. O proprietário pode pedir o apartamento de volta a hora que ele quiser. É claro que ele não vai te expulsar da noite pro dia, né? Ele vai te dizer assim, ó, no ano que vem a gente não vai renovar o teu contrato de aluguel porque eu vou vender o apartamento. E provavelmente, se você tá morando de aluguel, você não deve ter a grana para comprar esse apartamento. Então você vai acabar tendo que sair. Max, mas peraí, cara, para tudo. O que você tá falando? Você tá falando, isso aqui é um canal para aprender a crescer no YouTube. Por que você tá falando de aluguel, de inquilino, de contrato de aluguel? O que aconteceu? É muito simples. Assim como num apartamento, você só fica morando lá de aluguel enquanto o proprietário desse apartamento permitir, no YouTube é a mesma coisa. Se o YouTube não quiser mais que você use a plataforma, ele não vai deixar você usar mais a plataforma. Mas por que eu tô te falando sobre isso? Eu tô te falando sobre isso para você não apostar todas as suas fichas somente na renda que você tem de publicidade no canal do YouTube. Agora, é óbvio que eu tô falando com quem pensa em monetizar o canal, né? Com quem pensa em tornar o canal do YouTube uma fonte de renda, talvez a maior fonte de renda do seu negócio. Se você usa o YouTube como hobby, provavelmente isso não se aplica muito a você. Esses dias eu li um artigo no TubeFilter sobre o Facebook e sobre como setembro foi um dos piores meses da história do Facebook. Ele foi atacado por tudo que é lado por causa da política de publicação que ele tem, aliás, a falta de controle, né, do que é publicado no Facebook, e isso causou muitos problemas para a empresa. Mas esse vídeo é sobre o YouTube, né? O que o Facebook tem a ver com o YouTube nesse caso? Bom, ele me fez pensar, né? E se o YouTube, por acaso, mudar alguma política radicalmente, a política de publicidade, né? De divisão de renda com os criadores de conteúdo? Ou pior ainda, e se o YouTube acabar, a empresa acabou por algum motivo? É claro que eu tô imaginando aqui o pior caso possível, o pior cenário possível, mas isso não quer dizer que não possa acontecer, né? As coisas mudam, novas leis são criadas, as empresas fecham, as pessoas são demitidas, essas coisas acontecem. E se isso acontecer com o YouTube e a sua principal fonte de renda for exclusivamente a publicidade do AdSense no YouTube, você vai ter sérios problemas. Obviamente, eu acho que é muito difícil o YouTube acabar. Pode ser que alguma coisa ou outra mude. E se por acaso o YouTube fechar, a gente que depende disso vai mudar para uma outra plataforma, vai dar um jeito de se virar para continuar gerando renda com o nosso canal, com o nosso conteúdo. Mas imagina, você já ter milhares de inscritos e de repente, do nada, você não tem mais um modo de mostrar esse conteúdo para os seus inscritos. Basicamente, você vai ter que começar numa outra plataforma do zero. A não ser que você já tenha um modo de se comunicar com os seus inscritos fora do YouTube. Óbvio que podem ser, né, outras redes sociais, né, o Facebook, Instagram, só que eles também são plataformas que também têm o controle do conteúdo. Se eles fecharem, você vai ter o mesmo problema. Mas você não precisa depender também de nenhuma outra rede social. Já vou falar mais sobre isso. Eu já falei aqui algumas vezes, tanto em vídeos quanto em lives, que as rendas que eu tenho de publicidade dos meus dois canais são a menor renda que eu tenho ligada a esses canais. Então eu queria que você pensasse bem nessa informação que eu te dei agora, porque às vezes a gente fica tão assim obcecado em monetizar o canal logo, chegar aos 1.000 inscritos, às 4.000 horas de exibição, para poder começar a receber, né, aquela publicidade, o que é super legal, eu sei que é legal, mas aí com essa correria, essa ansiedade toda, a gente acaba não pensando em fontes de renda alternativas, mas também ligadas ao canal no YouTube. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre essas fontes de renda alternativa, até porque eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, se você quiser dar um pulinho lá e olha depois desse vídeo, mas eu vou sim te dar 3 motivos para você não depender exclusivamente do AdSense, né, da renda de publicidade que você recebe quando as pessoas assistem o seu canal. Motivo número 1 é que o YouTube fica com 45% da sua renda. Isso pode não parecer muito, principalmente se você está começando ainda e está ganhando pouco de AdSense, mas pensa o seguinte, quando a coisa começar a ficar um pouquinho melhor e você está ganhando aí $550 por mês de AdSense, que é uma grana razoável já. Se você parar para pensar que você poderia estar ganhando quase $1.000, que na verdade o YouTube está levando $450 do seu dinheiro, aí a coisa começa a ficar mais, peraí, será que vale a pena mesmo? Obviamente eu entendo que o YouTube precisa ficar com uma parcela desse dinheiro, afinal a gente está usando a plataforma de graça, e é uma ótima plataforma. Só que imagina se você tivesse, por exemplo, o seu próprio site,
vendesse os seus próprios serviços, os seus próprios e-books, os seus próprios cursos. Claro que você ia acabar pagando um pouquinho para uma plataforma, né, por exemplo, Amazon ou Hotmart para vender e-books e cursos. Você ia sim ter que pagar a hospedagem do seu site, domínio do seu site, mas com certeza você ficaria com mais do que 55% da renda que você ia gerar com isso, né? O motivo número 2 para você não depender aí financeiramente só do YouTube o YouTube tem poder de decisão. É o YouTube que pode decidir o futuro do seu negócio. Se ele decidir alterar alguma regra, por exemplo, e aumentar a porcentagem que ele recebe vindas da publicidade, você não vai poder fazer muita coisa. Se as empresas que pagam, né, pelo espaço de publicidade exigirem ter uma porcentagem maior desses ganhos e o YouTube aceitar, você não vai poder fazer muita coisa. Até porque o YouTube vai sempre te dar aquela opção de ou você aceita os termos ou você sai da plataforma e encerra o seu canal. E se você depender exclusivamente da renda que vem do YouTube, você vai ser obrigado a aceitar esses termos e vai acabar perdendo mais dinheiro ainda. E o terceiro motivo para você não ficar só com renda vinda do YouTube você só vai depender de si próprio. O YouTube te dá várias opções aí para você monetizar o seu canal, né? Tem a publicidade já automática quando alguém assiste os seus vídeos monetizados, tem o clube de membros, tem aquele Super Thanks, né? O tal do valeu demais, tem o Super Chat, Super Stickers que você recebe fazendo as lives. São todas ótimas opções e você pode sim gerar muita renda com essas opções. Mas você vai continuar amarrado às políticas do YouTube. Você vai ter que continuar seguindo as regras do YouTube. Se você oferecer um serviço fora do YouTube, mas claro que tenha a ver com o seu conteúdo no YouTube, se você oferecer cursos, e-books, mentoria, aulas, o que for, fora do YouTube, o poder de decisão é todo seu. Você vai decidir tudo. Você vai decidir o formato, você vai decidir o preço, você vai decidir o que você vai falar, como você vai falar e como você vai vender. E essa liberdade é uma coisa muito boa de se ter quando a gente está falando do seu próprio negócio, né? É essa liberdade que vai te motivar a continuar com o seu negócio, a continuar a ser criativo com o seu negócio, sem depender do aval de ninguém. Eu acho que o nosso canal no YouTube tem que funcionar como se fosse uma vitrine para nossa empresa. Uma vitrine onde você vai construir aí autoridade dentro da sua área, né? Falando sobre o assunto que você entende. E é essa autoridade que vai atrair pessoas para usarem os seus serviços, para comprarem os seus produtos também fora do YouTube. Então, enquanto você estiver construindo a sua comunidade, né, aumentando o seu número de inscritos no YouTube, pensa também numa forma de aumentar essa comunidade fora do YouTube. Por exemplo, uma maneira fácil e simples de fazer isso é criar uma lista de e-mails. Se você tiver interesse nessa estratégia em criar uma lista de e-mails, dá uma olhadinha numa plataforma chamada MailChimp. Ela é gratuita, você consegue utilizar, você consegue automatizar muita coisa para, por exemplo, fazer um e-book grátis e pegar o e-mail das pessoas em troca. E aí quando você tem esse e-mail, você consegue ter um contato com essas pessoas caso aconteça alguma coisa com o YouTube, por exemplo. Fora que você vai saber que as pessoas que estão na sua lista são pessoas que realmente se interessam pelo seu conteúdo. Senão elas não iriam te fornecer o e-mail delas. Então isso também já é uma coisa legal. Você vai ter uma lista de inscritos que realmente curtem o seu conteúdo. Você vai ter um contato direto com os seus inscritos, né? Você pode criar newsletters, você pode mandar e-mails semanais. Não vai encher o saco, né, de quem mandou o e-mail para você. Mas de vez em quando você pode mandar alguma coisa, agregar mais valor ainda para essas pessoas, mandar um e-mail com informações novas sobre o canal, sobre o seu nicho, né, sobre o assunto que você fala no seu canal. É um canal muito legal para se ter com seus inscritos, além dos seus vídeos no YouTube. E saber que você tem esse outro canal de comunicação vai te deixar um pouquinho mais tranquilo. Eu torço pro YouTube durar para sempre. Eu sei que talvez, né, mude o formato um pouco com o tempo, mas tomara que ele dure para sempre. Eu ainda acho que o YouTube é a melhor plataforma para você crescer uma comunidade e transmitir o seu conhecimento, ao mesmo tempo que você está criando aquela autoridade, né, sobre esse assunto. Não custa lembrar também que o YouTube é a segunda maior ferramenta de buscas da internet, ficando atrás só do Google, mas o Google é dono do YouTube, então tá tudo em casa. Enquanto o YouTube for justo, tiver a plataforma de alto nível como tem agora, eu vou continuar por aqui, sim. Mas é sempre bom ter um plano B aí na manga, né não? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!